Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu resolvi fazer diferente e gravar um vídeo para que a gente possa conversar melhor sobre os últimos acontecimentos, que vem ocorrendo no nosso país, principalmente após dia 24, sexta-feira, em abril. E muita coisa está acontecendo e as últimas notícias têm simplesmente dividido o país. E será que esse é o propósito? Então vamos fazer uma análise do ponto de vista espiritualista. Veja bem, eu falei espiritualista, não estou falando do ponto de vista religioso, até porque a gente vai chegar lá. Eu vou explicar melhor esse aspecto também do ponto de vista da religião, mas em primeiro lugar entender qual é a proposta do ano de 2020. O ano de 2020 está colocando aí pra gente vários acontecimentos. E qual é o objetivo? Fazer com que todos possam enxergar a verdade. 2020 está sendo considerado o ano do Sol. E por quê? Porque é o ano do surgimento da queda das máscaras, em que a verdade, de uma maneira geral, em todos os aspectos, em todo esse sistema que a gente vive, possa ser enxergada por todo mundo, não só no nosso país, mas a nível planetário. Então, a gente está vendo, principalmente aqui no nosso país, a gente está vendo uma verdadeira guerra política. Então, vamos analisar o nosso sistema, começando aqui por três instituições que fazem parte do sistema, que é a instituição econômica, política e religiosa. Do ponto de vista político, o que a gente está vendo? Uma verdadeira guerra entre duas personagens políticas importantes no nosso país. Uma que é considerada por muitos como o mito, e o outro que é a personagem do super-herói, que fizeram até boneco desse famoso super-herói e foram para as ruas. E os dois personagens representam o quê? A transferência do teu poder pessoal para duas outras personagens que nada mais são do que personagens, como eu acabei de falar, não são figuras reais. Um mito é uma figura que ele não é real. O próprio nome diz mito. O que significa isso? Foi uma figura que foi construída em cima de uma ilusão, montada em cima de um castelo de areia. E a tendência, a partir do momento em que a verdade chega, é a desconstrução desse personagem e ocorrendo cada vez com mais intensidade. E as pessoas podem enxergar mais claramente a verdade que está por detrás da construção desse personagem. E com isso as ilusões vão se desfazendo. O que é ilusão? Você acreditar em algo como se fosse verdade, porque é o teu pensamento que construiu isso, é a tua esperança, a tua vontade, o teu desejo de que isso fosse verdade. Então você acreditou em algo que nada mais é do que a tua vontade de que fosse real. E a gente está vendo que esse personagem está se mostrando cada vez mais da forma como ele é verdadeiramente. E muitas notícias estão vindo à tona. Por outro lado, de outro lado, a gente está vendo um outro personagem também, que é a figura de um super-herói que teve uma carreira técnica, que foi trocada por uma carreira política. Vamos analisar bem, quem é que prefere trocar uma carreira de 22 anos para embarcar num mundo novo onde é cobra engolindo cobra? Será que não tem muita vantagem aí por detrás? Então, se a gente analisar bem, nós estamos embarcando no mundo
do irreal, do mito e da fantasia do super-herói. E por que a gente prefere sempre transferir o poder que era para ser nosso para uma outra pessoa ou instituição? Porque nós sempre, desde criancinhas, fomos criados com uma série de crenças limitantes, em que você sempre acha que o outro é que sabe de tudo, que o outro é que é melhor do que você. A gente está fadado a ver, sempre enxergar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E isso não é verdade. E quando você transfere o seu conhecimento, o seu poder pessoal para uma terceira pessoa ou instituição, daí vem a decepção, porque você criou uma fantasia que não é real, depois se decepciona. E o ano de 2020 está servindo justamente para que essa verdade venha à tona, começando pelo mundo político. A gente está vendo a verdadeira desconstrução desse mundo político, porque ele não é real e nem saudável. Você elege pessoas para te representarem que mais tarde vão te decepcionar, porque eles também representam outras personagens desse sistema que tá todo, digamos assim, ele faz parte de uma verdadeira teia em que algo está conectado com o outro e que não é saudável, não vem para te ajudar. Tem outras duas instituições que fazem parte desse sistema. A primeira é a política, a segunda é a questão econômica, que também está totalmente ligada à questão política, e essa questão econômica faz com que você se sinta sempre diminuído quando você está sem emprego, sem renda, sem salário, quando você quer prosperar e não consegue lugar ao sol como os outros, porque a gente vive num sistema de meritocracia em que você só consegue ser alguém na vida, ter muito sucesso, ganhar muito dinheiro, e todo mundo busca isso porque as pessoas estão mais preocupadas com o externo do que com o interno, do que preferem muito mais a busca desse poder externo da aparência do que da verdadeira essência, que é o teu poder pessoal, de você se autoconhecer mais, de você procurar mais ajudar a si e aos outros. Então tá todo mundo preocupado, como diz Hélio Couto, que para mim ele é sempre uma referência, preocupado em ter casa, carro, apartamento. E daí você esquece do básico, esquece de olhar para a família, esquece de olhar para a tua vida pessoal, esquece de olhar mais para a tua casa. E daí com isso você esquece de se preocupar com o que realmente deveria ser importante para você. Você está novamente transferindo daí o teu poder pessoal para um objeto, que é um carro, um bom emprego, uma casa muito bonita, se preocupando só com a aparência e a essência, nada. E essa economia que está aí, no mundo que a gente vive, no mundo capitalista, será que ela é saudável de fato? Será que ela é igualitária e ajuda você a crescer de fato e ser alguém na vida verdadeiramente, ou só viver de aparência? Conheço inúmeras pessoas que têm tudo isso, conquistam e sofrem de depressão. Então tem alguma coisa errada por aí que a gente deveria se questionar. E o que a gente está vendo, principalmente no nosso país, é uma desigualdade social muito grande. A mídia está expondo isso diariamente, em que para você receber um auxílio, e olha que é um grupo pequeno que está recebendo esse auxílio mínimo, que é de R$600, e que o governo só está tomando essa providência porque está se vendo praticamente obrigado. Ele está fazendo isso a contragosto, mas apesar de ser mínimo, ainda é muito para alguns. E esse mínimo, para que as pessoas possam usufruir,
elas estão tendo que ir para enfrentar, né, verdadeiras filas, sendo humilhadas e mais expostas ainda a uma pandemia que está ocorrendo. E essa pandemia, ela veio para quê? Justamente para fazer com que a gente possa observar mais tudo que está ocorrendo no mundo, no país, no nosso comportamento, no comportamento do outro, e tentar reformular o sistema. E voltando aqui à questão do sistema, qual é a terceira instituição que também te prende numa verdadeira teia? As religiões. Não se esqueçam que muitas dessas religiões foram elas que te empurraram para votar nessa personagem atual que está aí causando uma verdadeira destruição no nosso país. E ele veio justamente com esse papel de destruir tudo isso que está aí. Então, quando a gente está falando aqui do atual grupo político que tomou conta do poder, ele veio sim também com um papel que é destruir todo esse sistema que está aí. Então, se a gente vê a destruição das instituições, agradece, porque está indo embora um modelo que não funciona, nunca funcionou e que te deixa um verdadeiro escravo mental dessa sociedade que é escravocrata. Você tem que estar sempre bem empregado, passar por uma instituição de ensino, seja a escola, seja uma instituição de faculdade, que na realidade está só te preparando para um mercado de trabalho que também vai te escravizar, no qual você vai viver. Muitos não vão trabalhar com o que gostam, com o que querem verdadeiramente, não são felizes, são presos, passam a vida inteira no emprego em que eles reclamam da competitividade que existe lá dentro e que não traz alegria, não agrega para o que te torna verdadeiramente um ser mais evoluído, de luz. E no meio de tudo isso, por que a verdade está vindo à tona com tanta intensidade? A gente está vivendo um período na Terra em que há algo chamado ressonância Schumann, que é o que mede os batimentos cardíacos da Terra, ou seja, a frequência vibracional da Terra, está aumentando numa escala, sim, estrondosa. A ressonância Schumann, até junho de 2014, ela sempre ficava em torno de 7,83 Hz na frequência. E, de repente, de junho de 2014 para cá, ela começou a crescer, os cientistas viram, começou a ter um acréscimo para 8, de 7,83 para 8 Hz. E ultimamente, principalmente esse ano, está chegando a 180 Hz de frequência. Isso significa que o que? É a luz entrando nesse planeta cada vez com mais intensidade, justamente para te libertar. Então a proposta de 2020 é fazer com que você possa enxergar a verdade, se autotrabalhar, se autoconhecer, parar de idolatrar pessoas, instituições religiosas ou líderes, deixar de ser um idólatra ou até mesmo um ególatra, como todos esses personagens que a gente está vendo por aí, e vir com uma nova proposta. Mudar, gente. O mundo está pedindo mudanças. Mudar esse sistema político que não dá mais. Ele não funciona. Mudar o sistema econômico que também não funciona, o capitalismo te aprisiona. E não pensem que, quando eu estou falando do capitalismo, é porque eu elogio o comunismo. Nem direita, nem esquerda, nem capitalismo, nem comunismo. Vamos esquecer todos esses modelos porque eles não funcionam. E a proposta de 2020 é fazer com que você possa transcender tudo isso e botar para fora o teu poder pessoal, se conectando diretamente a Deus, ao Deus que há dentro de você, se livrando dessa indústria manipuladora que está aí e
a gente pode observar que muitas dessas indústrias vão acabar. O modelo econômico que está aí não queria que a economia ficasse abaixo da saúde. Eles estavam valorizando mais todo esse modelo econômico do que a tua própria saúde. Principalmente a indústria farmacêutica, que te controla através de remédios, em que te tornam dependente de medicamentos, né, de drogas que não te curam. Você pode curar tudo isso com o teu poder pessoal, acionando o teu Deus interior, manifestando numa conexão direta com esse poder. Essa é a proposta. Foi para isso que eu vim aqui, para que você possa enxergar a verdade, inclusive a tua verdade, o teu poder pessoal. Tudo de bom para vocês.